Olá pessoal, eu sou a professora Elvia. Estarei com vocês ao longo de toda essa disciplina, a disciplina de Gestão de Operações Logística 1, e espero estar correspondendo às expectativas acerca do conteúdo da nossa disciplina. E eu deixo claro também que não temos condições de abordar, se aprofundar em todo o conteúdo apenas nas videoaulas. Então eu peço que vocês nos procurem por e-mail ou pelo SIGA para esclarecer e discutir alguns pontos que não tenham ficado claros. E vocês também podem estar procurando os tutores de vocês e discutindo um pouco mais acerca do conteúdo nos encontros presenciais. A nossa videoaula vai ser dividida em 4 unidades, assim como o nosso material, nosso livro-texto, Vamos seguir todo o roteiro apresentado pelo nosso livro-texto. Está disponibilizado para vocês em SIGA. A unidade 1 fala sobre introdução à logística. Então, nós temos uma série de conceitos que o autor do livro traz, conceitos fundamentais para que a gente compreenda todo o processo logístico. Então, primeiramente, eu queria que vocês refletissem um pouco acerca do termo logística em si. Como que a gente pode estar aplicando a logística de modo geral, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também no nosso cotidiano, na nossa casa, em qualquer lugar. Então, vocês vão perceber que a logística é um conceito que é bastante abrangente e que pode ser encontrado em todos os lugares. E precisamos ter também sensibilidade para identificar como que esse conceito é aplicado especificamente no setor público. O autor do livro nos traz uma ilustração bem interessante, acerca da preparação de uma merenda escolar na rede pública, numa escola, vamos pensar assim. Então, uma simples preparação de uma merenda, nós envolvemos todo um processo logístico. Nós temos a necessidade de calcular a demanda, nós temos a necessidade de entrar em contato com fornecedores, seja por meio de licitação, ou por processo de compra. E, posteriormente, nós temos o processo de recebimento, inspeção dessa mercadoria em termos de quantidade e qualidade. Vamos mover esse pedido até o armazém. Dentro do armazém, nós vamos organizar esse pedido de modo que saibamos onde está cada item comprado. Posteriormente, nós vamos deslocar item por item ao processo produtivo e, por fim, nós vamos entregar o produto final para o nosso consumidor, que no caso são os alunos que irão consumir as merendas. Então, perceba que todo o processo logístico foi feito aí em apenas o fornecimento de uma merenda. Então, percebam que a logística em si é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao menor custo e deslocando mais rápido possível, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e aos clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, de fornecedores e de clientes e a preservação do meio ambiente. Então, perceba o quanto que o conceito de logística é abrangente, e complexo, porque tudo precisa andar de mãos dadas. Muitas vezes, quando estudamos a literatura da logística, a gente vê o termo logística integrada, mas a logística, para ser logística, ela precisa ser integrada. Então, não tem como desmembrar a logística em vários itens sem pensar em uma unidade. Então, se a logística não for integrada, ela simplesmente não funciona. O autor do nosso livro-texto nos traz uma frase bem interessante, um ditado popular que fala que a força de uma corrente é medida pela força do seu elo mais frágil. Então, se o elo mais frágil arrebentar, então ali acabou a força da corrente. Da mesma forma é a logística. Então, precisamos trabalhar a logística com a visão global para que ela realmente funcione, para que ela realmente seja logística.
Então, a logística pode ser dividida em dois grandes elos, que é a logística reversa e a logística de serviço. A logística reversa é o fluxo reverso, o fluxo inverso da logística. Então, nós entregamos o produto ao cliente, todo o processo logístico já foi feito, o cliente recebeu o seu produto, né, a vida útil daquele produto acabou, e agora? Qual vai ser o destino daquele insumo? Então, o objetivo da logística reversa é justamente pegar esse resíduo, né, e dar um destino correto a ele, né, colocando novamente esse resíduo na linha de produção, certo? E a logística de serviço, que é a logística que nós vamos nos aprofundar ao longo da nossa disciplina, é aquela logística que aplica todos os conceitos da logística tradicional ao setor de serviço. Dentro do setor público, é a logística que nós mais fazemos uso, certo? Então, dentro do setor público, nós temos o tempo todo que está lidando com gestão de materiais administrativos, por exemplo, né? Buscando sempre o ressuprimento na medida que for sendo utilizado dentro das atividades administrativas. Outro conceito fundamental dentro da logística de serviço é justamente o estabelecimento do nível de serviço, que é a qualidade na ótica do cliente. Então, a qualidade é um conceito relativo. É por isso que é necessário que a empresa se localize no mercado, ou seja, é necessário estabelecer o nicho de mercado. Então, a sua organização vai prezar pelo quê? Pela rapidez na entrega, pela variedade em itens de produto, vai prezar pelo preço. Então, é necessário que dentro do nível de serviço, tudo isso seja estabelecido para que a organização não fique perdida dentro daquilo que ela está se propondo a oferecer ao mercado. E quem define o nível de serviço? Dentro do setor público é a própria lei em si. Então, por isso que no processo de licitação, a organização que está lançando o edital precisa detalhar com riqueza todos os itens que ela vai precisar, para que não haja confusão nesse processo de entrega, de material, de recebimento, etc. Já no setor privado, quem define o nível de serviço é o próprio cliente final. Então, a empresa privada é regida, de fato, pelas pesquisas de mercado, vamos assim falar. E as atividades logísticas? Eu queria chamar a atenção de vocês para a figura 4 do nosso material, que traz um gráfico bem interessante, em que ela coloca o nível de serviço no centro das atividades logísticas. E como atividade logística, ele destaca a gestão de transportes, né, que tem outras subatividades, que é o transporte, a manutenção de materiais, embalagem de proteção, armazenagem, compras. Né? Outra atividade logística que ele destaca aqui é a gestão de estoques, né, que atende também a outras subatividades, que coincide com a gestão de transporte. Né? E, por fim, a gestão de processamento de pedido, que é a manutenção das informações. Tá? Então, essas atividades elas precisam estar em nossa memória. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai falar um pouco mais acerca de cada uma delas. Temos também o tempo do ciclo de pedido, que começa e termina no cliente. Esse ciclo de pedido é regido pela necessidade daquele que está comprando. Temos uma figura aqui, a figura 5 também, que mostra a atividade do ciclo de pedido logístico. Né? O cliente faz o pedido é processado, né? Temos a manutenção do estoque, né? A gente consulta no estoque acerca da existência ou não de itens para atender esse pedido. Caso não tenha, né? Nós vamos comprar ou produzir, comprar matéria-prima, produzir, enfim, dependendo da natureza da empresa, na organização. Após montar esse pedido, nós vamos fazer o transporte desses materiais e, por fim, entregar ao cliente. Então, esse ciclo de pedido, ele é também chamado de lead time, né, que consiste no momento em que a emissão do pedido até a entrega final desse pedido ao cliente. E temos o processo logístico, né? O foco está na parceria com os fornecedores com vista a atender o cliente. Ou seja, para que o processo logístico funcione, é necessário ter boas relações com os seus fornecedores.
tá? Porque os fornecedores, eles não vão deixar material faltar na sua organização, não vão atrasar pedido, né? Vão negociar preço, vão negociar formas de pagamento, etc. Né? Então, a parceria com os fornecedores é algo fundamental para que haja um bom processo logístico. E temos também os canais de distribuição, né, que dentro de cada processo nós temos alguns atravessadores. Né? Então, quanto menos atravessadores nós tivermos nesse processo produtivo, melhor vai ser os custos, né? Melhor vai ser o preço final a ser repassado. Por exemplo, nós temos itens comprados diretamente de fábrica, sem atravessadores. Temos itens que passam pelas lojas de varejo para poder passar no cliente. Então, já tem um atravessador aí nesse processo, nesse canal logístico. E assim por diante. Então, quanto mais direto é o canal logístico, é o canal de distribuição, né, melhor vai ser o valor. Os fornecedores também têm sistemas de transporte e distribuição física que eles podem ser distribuição um para um e distribuição um para muitos, né? Obviamente, quando nós temos um para um, nós temos condições de negociar melhor preço, temos condições de lotar, capacidade máxima de transporte, enfim, né? Mas, por outro lado, nós teremos grandes estoques na empresa, né? Então, vai dar necessidade aí de cada organização. Quando nós temos um para vários, nós temos que administrar uma série de coisas, né? Porque a nossa transportadora vai precisar organizar a carga, né? Primeiro a ser entregue, vai ser o último a ser inserido na carga do caminhão, do transporte do modal a ser escolhido. Enfim, perceba que quando é um para muitos, a organização muitas vezes viaja com a capacidade do transporte ociosa. Então, por isso que pode ser que não seja interessante. E com relação à unidade 1, destaquei aqui para vocês os principais pontos. Então, vamos encerrar por aqui e maiores detalhes vocês podem tirar dúvidas e conversar com seus respectivos tutores nos encontros presenciais. Tá?